No Brasil, a Black Friday tornou-se uma data bastante aguardada durante todo o ano. Os preços mais em conta movimentam o comércio, tanto físico como virtual. Olhos atentos aos preços. Afinal, que brasileiro não gosta daquele descontinho, né? Eu tenho vontade de comprar uma lave seca e estou pesquisando. Comprei geladeira, televisão. Olha, eu ainda não fechei a minha compra, estou fazendo ainda, mas pelo que eu observei, os preços estão muito semelhantes ao do ano passado. Eu não vi muito aumento, muito pelo contrário, eu estou vendo mais desconto, então estou adorando. E tamanha empolgação tem justificativa. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNA, a expectativa é que neste ano a Black Friday gere um faturamento de mais de 4 bilhões e 600 milhões de reais no Brasil, número 4,3% maior em comparação ao ano passado. A preparação começou com uma contratação de cerca de 7 mil pessoas. Isso representa quase 30% de incremento do quadro de pessoas do Mercado Livre. E se a previsão se concretizar, 2023 terá o maior volume de vendas desde que a data foi adotada no Brasil em 2010. E nesses últimos 13 anos, o comportamento do consumidor mudou, e muito. Aquela correria nas lojas quase não é mais vista. É que, segundo uma pesquisa da empresa Conversion, pouco mais de 72% das compras da Black Friday devem ser feitas pela internet. A pandemia, sem dúvida, ajudou a ensinar ao consumidor que ele tem condições de comprar os produtos também em um marketplace. No entanto, a pandemia já ficou no passado e a gente observa que a penetração do e-commerce segue seguindo, segue aumentando. Isso se deve às boas ofertas, às boas condições de entrega e o cliente se sente confortável e satisfeito de fazer suas compras online. Alguns consumidores não abrem mão de passar nas lojas físicas para comparar os preços com os pesquisados na internet. Nessa loja, a expectativa é que as vendas aumentem entre 20% e 30% em relação ao ano passado. A gente tem bastante ação com os fornecedores, com a indústria. A gente tem playground, a gente tem cantor, a gente tem várias degustações, enfim. Ele pode vir aqui nessa unidade, não é só um dia de compra, ele também transforma isso num dia de lazer, né? E como promoção é quase sinônimo de tentação, tem gente que saiu da loja com o carrinho pra lá de cheio. Deu certo a promoção que a gente queria pelo valor que eles propuseram pra gente. Estamos levando 2 TV, uma de 50 polegadas e uma de 55. É o Natal em novembro, né? E olha, câmeras registraram uma tentativa de execução em plena luz do dia em uma rua movimentada de Belo Horizonte. Os envolvidos são influenciadores digitais que já se conheciam. O suspeito aparece nas imagens disfarçado de entregador em uma moto. Ele espera a vítima entrar no carro para se aproximar da janela do motorista e puxa o gatilho 5 vezes, mas a arma falha. O homem tenta fugir, mas é alcançado, desarmado e agredido com socos e chutes. Ele foi preso em flagrante por tentativa de homicídio e identificado como João Custódio, de 27 anos. Com mais de 100 mil seguidores nas redes sociais, ele divulga vídeos de humor e vendas de rifas de veículos. O influenciador também tem publicações com armas de fogo e vídeos em clubes de tiro. A vítima, que seria amiga do suspeito, é o também influenciador digital Lucas Araújo, conhecido como Luquinha. Ele foi ouvido na delegacia e liberado. De acordo com o boletim de ocorrência, o autor confessou que planejou a execução porque o amigo cobrava e fez ameaças por uma dívida de R$35 mil da venda de um carro. E uma briga envolvendo alunos de uma escola no Rio de Janeiro terminou com um deles desmaiado. Os pais denunciam que os casos são frequentes porque faltam profissionais. Nas imagens que circulam nas redes sociais, os alunos aparecem trocando socos. Até que um deles cai no chão e leva um chute na cabeça. Ele desmaia. Os próprios colegas retiram o estudante desacordado do pátio. Nenhum funcionário aparece. A briga aconteceu na última quarta-feira na Escola Municipal Cívico-Militar Carioca, na zona norte do Rio. O aluno que desmaiou foi levado para uma unidade de pronto atendimento da região, onde passou por uma tomografia e foi liberado. Os 2 envolvidos na briga terão apoio psicológico. O diretor da escola pediu exoneração e um novo profissional assumiu o cargo. Fiquei absolutamente consternado quando vi essa cena de violência, principalmente por ser num ambiente escolar e entre crianças. Uma sindicância foi aberta para investigar todas as circunstâncias. Escola
é lugar de paz, de aprendizado, de acolhimento. E nós não vamos tolerar nenhuma forma de violência. E esse não foi um caso isolado. Os pais denunciam que atos de violência nesta escola acontecem com frequência. A escola vem tendo casos de agressão, de falta de respeito, que foram trazidas para a direção e não teve nenhuma atitude tomada e aí acabou gerando isso, que aumentou, foi agravando os casos de agressão. Precisou chegar num caso extremo para que tivesse uma atitude agora. A escola está com falta de pessoal, é uma escola de 650 alunos, que só tem 2 monitores e agora mandaram 2 agentes educadores para cobrir toda essa escola. Hoje foi uma briga, amanhã pode ser um óbito. Sobre a reclamação da falta de profissionais, a Secretaria Municipal de Educação disse que não é o caso. Explicou que houve apenas a saída de uma professora, que já foi solucionado. O ex-atacante da seleção brasileira, Fred, e a atriz Isabelle Drummond foram vítimas de assalto no Rio de Janeiro. O ex-atacante Fred foi abordado quando voltava para casa em Ipanema, na zona sul do Rio, após assistir o jogo entre Fluminense e São Paulo. O atual dirigente do tricolor carioca foi surpreendido por 3 criminosos. Fred se jogou no chão. O trio fugiu levando o carro do ex-jogador e 2 celulares. No Leblon, bairro vizinho a Ipanema, a atriz Isabelle Drummond passou por um drama semelhante. Em um carro preto, 3 assaltantes abordaram Isabelle, uma amiga e o motorista. Depois de exigirem que eles saíssem do veículo, os bandidos entraram no carro, mas não conseguiram ligá-lo. O trio fugiu levando os pertences das vítimas, que foram encontrados no Morro Santo Amaro, também na Zona Sul. O carro usado na ação era roubado e também foi recuperado pela polícia. A delegada de polícia de Belo Horizonte, que ficou mais de 30 horas trancada em um apartamento, afirmando ser ameaçada e perseguida por colegas da instituição, recebeu o direito à liberdade provisória. A justiça também determinou o sigilo do caso. Mona Zain teve a prisão em flagrante decretada ontem por tentativa de homicídio contra os colegas que foram até a casa dela. De acordo com a polícia, ao menos 4 tiros foram disparados durante a negociação para que a mulher entregasse 2 armas que estavam com ela. A delegada permanece internada em um hospital psiquiátrico. Uma pessoa morreu e outras 6 ficaram feridas no desabamento do teto de um supermercado em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. A estrutura cedeu durante a manhã. Imagens feitas por moradores mostram um momento em que o Corpo de Bombeiros retira a primeira vítima com vida. O mercado seria inaugurado no próximo dia 29. As vítimas eram funcionários que trabalhavam no local no momento da ocorrência. Uma mulher de 37 anos não resistiu aos ferimentos. O corpo foi retirado pelos bombeiros. Outras 6 pessoas ficaram feridas e foram levadas para hospitais da região. Muito desespero, todo mundo muito abalado. Todo mundo que a gente às vezes nem conhece, mas só por saber de uma situação dessa, a gente já fica nervosa e tentando ser solidário da melhor maneira possível, né? Um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal ajudou no resgate das vítimas. A Defesa Civil isolou a área. Existia uma quantidade de gente muito grande, porque na hora que aconteceu, existia uma movimentação de transeuntes muito grande. E as pessoas foram para frente para tentar ajudar as pessoas que estavam ali, né? Pelas informações, o atacarejo ainda estava fechado, ele não estava funcionando, não estava aberto ao público. E isso também facilitou com que a gente tivesse uma quantidade menor de vítimas. A polícia ainda não sabe o que provocou o desabamento. O Hospital da Restauração, no Recife, informou que uma das vítimas, de 23 anos, também não resistiu aos ferimentos e, infelizmente, morreu. Uma mulher passou por cirurgia e o quadro é estável. Um outro paciente teve alta. Não há informação sobre o estado de saúde dos outros 3 feridos no desabamento. Um acidente envolvendo 6 veículos deixou 2 pessoas gravemente feridas e interditou um trecho da BR-040 em Minas Gerais. As imagens no local da batida são impressionantes. 2 carretas batem de frente e, em seguida, houve um engavetamento. Uma terceira carreta e 3 carros de passeio não conseguiram desviar e também se envolveram no acidente. A violência do impacto foi tão grande que uma das cabines se soltou da carroceria. 2 pessoas ficaram gravemente feridas. Elas estavam no caminhão carregado de sucatas que ficou tombado na pista.
As vítimas foram socorridas e levadas para hospitais de Belo Horizonte. Os 2 sentidos da BR-040 em Congonhas ficaram totalmente interditados durante a manhã. O trecho da rodovia é o mesmo onde 3 pessoas morreram no início do mês. Voltamos em 30 segundos. Uma pesquisa realizada pela Rede Nossa São Paulo mostra que os shoppings e o comércio são os locais em que há mais preconceito racial na cidade de São Paulo. O levantamento apontou que 80% dos entrevistados acham que há diferença no tratamento entre brancos e negros nesses espaços. 75% acham que existe preconceito racial em faculdades e escolas e 72% em ruas e espaços públicos. 71% classificaram o local de trabalho como um lugar onde existe preconceito racial. E 68% disseram que o transporte público é um espaço em que existe um tratamento diferente entre brancos e negros. O estudo também perguntou aos entrevistados quais seriam as medidas que mais poderiam contribuir para o combate ao racismo. 50% das pessoas escolheram o aumento da punição aos atos de racismo. 39% disseram que a medida mais efetiva seria punir de forma mais severa policiais que cometem abusos contra pessoas negras. E 38% alegaram que a maneira mais efetiva de combater o racismo seria incluir o tema no currículo escolar. Vamos falar de política agora com o nosso comentarista Kennedy Alencar, diretamente de Brasília, que tem informações fresquinhas para a gente, os bastidores da política. Boa noite, Kennedy, bom tê-lo conosco. Kennedy, já tem alguma decisão do Lula sobre participar ou não da posse de Javier Milei na Argentina no próximo dia 10 de dezembro? Olá, Amanda, boa noite para você, para o Augusto, para quem está nos assistindo. Bom estar conversando com vocês. Amanda, o presidente Lula não irá à posse de Javier Milei. E o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, também não vai comparecer. Provavelmente o governo brasileiro vai escalar o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, para estar no dia 10 em Buenos Aires. As relações entre o Brasil e a Argentina estão passando por um momento de turbulência. O Lula não gostou dos ataques que foram feitos pelo Milei a ele durante a campanha. O Milei convidou o Bolsonaro, portanto, a decisão do presidente é não comparecer à posse dele. E o Alckmin também não vai não, Amanda e Augusto. Kennedy, em que pé estão as indicações do presidente para o STF e também, principalmente, para a Procuradoria-Geral da República? Augusto, para a Procuradoria-Geral da República está praticamente resolvido que será o Paulo Gonet, que é subprocurador-geral, vice-procurador geral eleitoral. Ele é um nome conservador, desagrada a setores do PT, mas uma costura ali com o Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público, coloca o Paulo Gonet com um pé dentro da Procuradoria-Geral da República. Em relação ao Supremo Tribunal Federal, para a vaga da Rosa Weber, vaga que está aberta, o nome mais forte, mais cotado é o do ministro da Justiça, Flávio Dino. Apesar de ter sofrido bombardeio nos últimos tempos, o Dino continua sendo o nome preferido do presidente Lula. Agora, a indicação depende ainda de algumas articulações, porque o advogado-geral da União, Jorge Messias, também é uma possibilidade. Mas hoje eu diria para você que o Gonet está com um pé na Procuradoria-Geral da República e o Flávio Dino com o outro pé no Supremo Tribunal Federal. Boa noite para vocês, Augusto e Amanda. Obrigada, Kennedy. Boa noite. O presidente Lula sancionou com vetos a Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis. A lei unifica regras sobre direitos, deveres e garantias dos policiais. O texto, que tramitou 16 anos no Congresso, assegura o porte de arma de fogo mesmo após a aposentadoria e também prisão especial e pensão aos dependentes em caso de morte em razão da função, entre outros pontos. Já entre os itens vetados estão pagamento de indenização por insalubridade, aposentadoria integral e ajuda de custo em caso de transferência de cidade. O Supremo Tribunal Federal retomou nesta sexta-feira o julgamento em plenário virtual do recurso do INSS no processo da chamada revisão da vida toda, que é o cálculo da média salarial para a aposentadoria. Essa revisão considera todas as remunerações do trabalhador, inclusive as anteriores ao Plano Real. A análise vai até 1º de dezembro. Os ministros Cristiano Zanin e Luiz Roberto Barroso votaram pela anulação da decisão
do Superior Tribunal de Justiça que havia validado a revisão e que o julgamento retorne ao STJ. Já Alexandre de Moraes, relator da matéria, e Rosa Weber sugeriram um marco temporal diferente para o cálculo. Voltamos em 30 segundos. O presidente Lula sancionou hoje em Brasília a Lei dos Filhos Separados pelo Isolamento Compulsório da Hanseníase. Os beneficiados vão receber uma pensão vitalícia. Até o final da década de 80, quem nascia nos hospitais de colônias era separado da mãe logo após o parto. Seu José André perdeu os dedos das mãos e parte da perna esquerda por causa da hanseníase. Ele foi internado no Hospital Colônia de Betim, na Grande BH, logo nos primeiros anos de vida. A mãe dele também teve a doença e os dois foram separados da família. Passei a vida inteira aqui dentro da colônia. Aqui para baixo ali tem a corrente, tinha a corrente, e a separação. A colônia Santa Isabel foi a primeira construída em Minas Gerais para isolar pessoas diagnosticadas com hanseníase. A doença infecciosa e contagiosa não tinha cura e o local chegou a abrigar quase 4.000 pacientes. Uma cidade fechada para que as pessoas fossem isoladas, né? A preocupação não era que essas pessoas tivessem um tratamento digno, mas que afastasse as pessoas da sociedade. Eva tinha 15 anos quando foi trazida para a colônia. Eu chorava demais, morei com irmã de caridade. E os anos foram passando, eu fui tratando. Uma tristeza, uma agonia, uma depressão para todo mundo que chegava aqui. A política de isolamento durou até 1986. Em 2007, uma lei federal determinou o pagamento de uma pensão especial às pessoas que foram submetidas à internação compulsória. Agora, o benefício foi ampliado. A Lei dos Filhos Separados foi sancionada pelo presidente Lula em uma solenidade no Palácio do Planalto. Os beneficiados vão receber uma indenização vitalícia. A pensão de pelo menos um salário mínimo será depositada mensalmente. Nenhum dinheiro do mundo é capaz de compensar ou apagar as marcas que a segregação provocou na alma e no coração das pessoas portadoras de hanseníase e suas famílias. Tiver seus direitos violados logo nos primeiros momentos de vida, então essa indenização vem trazer um pouco de segurança para que essas pessoas tenham um final de vida um pouco mais tranquilo e com mais dignidade. Maria Luísa é uma das 14.000 pessoas que podem receber a pensão. Ela foi separada da mãe que tinha hanseníase logo após o parto. Eu comecei a lembrar, foi quando eu fui para o segundo orfanato, que já estava crescidinha, né? Então eu me lembro que era muita humilhação, era muito preconceito. Aos 62 anos, ela se emocionou ao falar do único contato que teve com a mãe em um orfanato de Belo Horizonte. Não teve coisa mais linda do mundo. Foi eu ter pegado no toco de dedo da minha mãe. Entendeu? A única vez? A única vez. Depois ela faleceu, a senhora não ficou sabendo? Eu não fiquei sabendo nada, porque eu já estava morando nas ruas. Então, assim, esse dinheiro vai ser muita utilidade para muitos filhos. O presidente Lula vetou integralmente o projeto que prolongava a desoneração da folha de pagamento até 2027 de 17 setores da economia. O governo alega que a matéria é inconstitucional. Empresários, centrais sindicais e o Congresso reagiram e os parlamentares já se articulam para derrubar o veto. O governo federal quer cumprir a meta de zerar a dívida pública em 2024. Para isso, conta com o fim da desoneração da folha de pagamento. O veto foi publicado em sessão extra do Diário Oficial da União, minutos antes do fim do prazo que o presidente Lula tinha para apreciar o texto. Desde o começo desse debate, em todas as ocasiões, eu fiz menção a um parecer da Advocacia Geral da União e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional sobre a inconstitucionalidade da proposta. E não recebi nenhum pedido de audiência para explicar o porquê daquilo. Os ministérios do Planejamento e Orçamento e da Fazenda foram a favor do veto. O governo acredita que a medida provocaria um rombo de 18 bilhões de reais nos cofres públicos, o que atrapalharia o plano de controlar os gastos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se comprometeu a apresentar um projeto alternativo à desoneração, que pode alcançar outros setores, além dos 17 que estavam no projeto vetado. Vamos apresentar para o Congresso o que nos parece uma solução adequada do ponto de vista constitucional e do ponto de vista econômico, inclusive enfrentando outras matérias que padecem do mesmo vício, de não gerar oportunidades econômicas,
a não ser distorções no sistema econômico de uma maneira geral. A reação dos parlamentares foi imediata. O senador Efraim Filho, autor do projeto, articula a derrubada do veto. O resumo dessa decisão do governo é aumentar o custo do emprego e sobrará às empresas a opção de demitir. Caberá, portanto, a nós correr atrás, sim, de derrubar o veto ainda esse ano. Derrubar essa decisão do governo, já que tanto na Câmara quanto no Senado, as maiorias foram muito sólidas e foram muito amplas. A Câmara aprovou o projeto com uma ampla margem de votos, 430 a 17. No Senado, foram 53 votos favoráveis e 24 contrários. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que a sessão no Congresso Nacional para apreciar esse veto vai ocorrer ainda este ano. Ele lembrou que, em 2020, o Congresso derrubou o veto do ex-presidente Jair Bolsonaro à desoneração da folha de pagamento. O problema é que a desoneração ela tem um prazo até 31 de dezembro. Nós precisamos decidir se prorrogamos ou não. Gerará uma instabilidade, uma insegurança jurídica muito grande nessas empresas que podem, com a não prorrogação, ter uma demissão muito significativa. A gente tem que buscar gerar emprego e manter emprego. E a prorrogação da desoneração tem essa finalidade. 3 das principais centrais sindicais do país emitiram nota conjunta em protesto ao veto. O texto, assinado pela Força Sindical, a União Geral dos Trabalhadores e a Central dos Sindicatos Brasileiros, afirma que o veto coloca milhões de empregos em risco, estimula a precarização no mercado de trabalho e levará ao fim do ciclo conduzido pelo Ministério do Trabalho de redução do desemprego. O resultado será a perda de arrecadação, insegurança e empregos de menor qualidade. Os 17 setores contemplados pela desoneração empregam diretamente mais de 8,5 milhões de pessoas. Há toda uma busca pela preservação de pessoas qualificadas, mas nos próximos 2, 3 anos nós podemos perder aí algo como 30, 40 mil postos formais de trabalho, que impactam aí, considerando 3, 4 pessoas por família, impactam aí cerca de 120 mil pessoas diretamente. O texto que o presidente Lula vetou livra empresas do pagamento de 20% do INSS sobre o salário de cada funcionário. Em troca, elas pagam alíquotas que variam de 1% a 4,5% sobre a renda bruta. O projeto que o Congresso aprovou também determina a redução de 20% para 8% da alíquota da contribuição previdenciária sobre a folha das cidades com até 142 mil habitantes. O projeto vetado estende a desoneração até 2027. O governo federal implantou a desoneração da folha de pagamento em 2012 e ela vinha sendo prorrogada. Os parlamentares e empresários do setor acreditam que a medida garante a manutenção dos empregos, mas o governo entende que a lei não deu o retorno esperado. Tem vários estudos, todos eles disponíveis, inclusive na internet, e todos conclusivos a respeito do impacto, do não impacto que teve na geração de oportunidades, conforme se imaginava à época. Nós estamos falando de uma coisa que foi tomada, uma medida que foi tomada 10 anos atrás, né? E que vem sendo, a cada ciclo, vem sendo prorrogada. São 10 anos em que nós estamos incidindo num erro que não está trazendo benefício nenhum para a economia brasileira. E nós vamos fazer isso com a cautela devida e com o diálogo devido e com o respeito devido, tanto ao Judiciário quanto ao Congresso Nacional. Quer saber como vai ficar o tempo no final de semana? O Igor Silveira está aqui com a gente, vai nos mostrar. Boa noite para você, Igor. Como é que vai ser? Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite para você que está em casa. Olha, o último final de semana de novembro vai ser com tempo instável em grande parte do país, como a gente vê aqui no mapa, viu? E a chuvarada não vai ser o suficiente para melhorar a situação lá no Pantanal. Lá precisa chover no momento certo e no local certo para diminuir todos esses focos de incêndio. Por outro lado, a frente fria continua em São Paulo. Deve chover o final de semana todo e tem queda nas temperaturas. 18 graus amanhã, 19 no domingo e 22 graus na segunda-feira.
No restante do Sudeste, a mesma coisa. Tem previsão de chuva e não esquenta, viu? Máxima de 26 graus no Rio de Janeiro, em Vitória, e 28 graus em Belo Horizonte. Agora, no Centro-Oeste, o tempo fica abafado e chove a qualquer hora do dia. Já no sul do país, o sol até aparece, só que por lá não esquenta muito, não. Por outro lado, no Nordeste, o calorão continua, tempo firme, vai da praia e não deve chover, viu? Olha, em Fortaleza, a máxima fica na casa dos 33 graus. Então, olha, vai da praia no final de semana. Bom final de semana para você. Amanda, Augusto. Bom fim de semana, Igor. E olha, por falar em Pantanal, equipes dos bombeiros voltaram a campo para impedir que as queimadas se alastrem. Com a ajuda de um helicóptero, os brigadistas despejam bolsões de água em locais onde o fogo está sendo combatido. Já os agentes da Polícia Militar de Meio Ambiente realizam patrulhamento na região do Pantanal Sul para evitar o início de novos incêndios em áreas onde as queimadas foram controladas. Na semana passada, 279 focos de incêndio na área pantaneira foram registrados em apenas 2 dias. 27 estão ativos. Mesmo com a ajuda da chuva, a região conhecida como Buraco das Piranhas, em Corumbá, é a que mais preocupa. Infelizmente, a chuva não foi suficiente. Foi uma chuva muito pontual e a necessidade para que se controle esse incêndio aqui no Pantanal Norte e no Pantanal Sul também, são períodos de chuvas persistentes. Então, por isso é importante redobrar a vigilância, manter o efetivo em campo para o menor de sinal, para que isso aqui não retorne, esses focos ainda pequenos sejam combatidos e sejam extintos. Porque senão, infelizmente, vai continuar queimando e milhares, centenas de milhares de animais vão continuar morrendo. O bioma vive o pior mês de novembro da história em relação a queimadas. Mais de 1 milhão de hectares foram devastados pelas chamas neste ano. A cada ano que passa tem estado mais quente e as queimadas, elas têm... Raramente nos atingiam, anos sequenciados. Às vezes queimavam um, depois passavam uns 2, 3 anos, queimava outro. Só que praticamente todos os anos a gente está tendo queimada de formas sequenciadas. Além do combate ao fogo, o resgate de animais que sobreviveram aos incêndios também é fundamental. Recentemente a gente fez alguns resgates, Resgatamos aí um jabuti próximo às margens do rio, provavelmente tentando escapar das queimadas, Um tucano também foi resgatado, certamente procurando abrigo em relação às queimadas. Então, como a mata está queimando, que é o habitat natural deles, eles procuram abrigo nos locais mais altos, locais que não tem fogo, e as rodovias, elas indicam um local que não tem fogo. E aí que acontecem os acidentes automobilísticos. O acidente, o veículo vem e atropela os animais. E agora, direto do Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, vamos acompanhar ao vivo o sorteio da Quina. O prêmio é de R$614 mil. E na volta falamos de esporte, falamos também da troca de reféns entre israelenses e palestinos, política e muito mais. Não sai daí. A Petrobras anunciou que a empresa pretende investir 102 bilhões de dólares, cerca de 500 bilhões de reais, nos próximos 5 anos. Segundo o presidente Jean Paul Prates, é um dos maiores planos de investimento da história da estatal. Ele destacou ainda que o presidente Lula nunca interferiu na política de preços da empresa. A declaração foi dada durante a apresentação do plano estratégico da Petrobras. O presidente jamais, nunca, desde que eu estou nesse posto, eu digo de novo, jamais, nunca me pediu para baixar ou aumentar preço de combustível. Jamais pediu para segurar ou fazer qualquer ordem direta do presidente. Jamais existiu nesse sentido. Ele sabe, ele reconhece, ele mais do que ninguém sabe que há um rito para isso. O executivo também disse que não se sente ameaçado no cargo, apesar de supostas pressões de integrantes do governo para que ele seja substituído. Jean Paul Prates revelou que a Petrobras pretende investir 102 bilhões de dólares até 2028, o equivalente a 500 bilhões de reais, cerca de 30% a mais que o plano anterior. Grande parte dos recursos será destinada ao pré-sal. Mas, desta vez, o plano estratégico também prevê investimentos em transição energética, com aportes de 11 bilhões e meio de dólares em energias renováveis e descarbonização.
A expectativa é que nos próximos 5 anos, o novo plano de negócios deverá gerar 280 mil empregos diretos e indiretos por ano, a maior parte na área de exploração e produção de petróleo. O Rede TV News fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã tem mais, um pouquinho mais tarde, a partir das 9h30 da noite, Rede TV News para você. Uma boa noite. Boa noite, bom final de semana.